O último episódio da Rota do Furto. Um lugar de paz, silêncio e respeito a pessoas queridas que se foram. Discretos ou imponentes, os ornamentos chamam a atenção, inclusive de bandidos. Peças de bronze em túmulos vêm sendo furtadas por criminosos que agem, na maioria das vezes, à noite ou nas madrugadas. O cemitério São João Batista, em Botafogo, zona sul do Rio, é o segundo mais antigo da cidade e um dos cemitérios onde mais acontecem esse tipo de crime. Entre as sepulturas encontramos a Sueli. Ela arrumava o jazigo da família. Naquele dia, completava 10 anos da morte da mãe dela. No mármore, algumas letras de bronze tinham sido furtadas. Levaram o granito da cruz, o Jesus Cristo na cruz, letras, números. Tudo era de bronze. Tudo era de bronze. O Cristo original, que abençoava o túmulo, foi substituído por um de plástico. A arquitetura tumular no Rio de Janeiro é a mais rica do país. Você vê o Marquês de Paraná no estado que se encontra hoje, isso chega a ser um crime, é imoral. Eu acho que falta mais do que segurança. Eu acho que falta uma consciência histórica do poder público, da concessionária. Essa consciência histórica que a gente não tem. Esse homem começou a usar drogas ainda adolescente. Foi morar na rua e os furtos foram um jeito de sustentar o vício. Conheci a maconha, da maconha já fui pra cocaína, aí fiz 18 anos, vim pro centro da cidade, abandonei família, abandonei todo mundo. Durante anos, a principal renda dele vinha do roubo de cabos. Primeira vez peguei 5 metros, vendi lá no Jacaré, fiz um dinheiro e vi que dava dinheiro e continuei. A maioria das vezes cabo de energia, que era que o ferro velho pagava mais. Até que um amigo na mesma situação sofreu uma descarga elétrica. Eu roubava muito nos bueiros aí, por aqui mesmo no centro. Chegou um dia que estava chovendo, ele entrou no bueiro e morreu. Te fez pensar em não fazer mais isso? Não fazer mais. Esse caso que ele comentou aconteceu aqui na Avenida Presidente Wilson, no centro, e foi exatamente nessa galeria. Foi em agosto do ano passado. O homem conhecido como Mineiro levou um choque e morreu na hora. Aquele dia, quando eu cheguei para trabalhar, um dia normal, eu vi um rapaz coberto, né, com aquele plástico que eles fazem, né? Ele entrou na estação do pessoal da Light, que eles estavam fazendo um serviço na rua e morreu eletrocutado. Mineiro foi enterrado como indigente. Depois de ver o que poderia acontecer com ele, o homem resolveu mudar de vida. Hoje ajuda em um projeto que acolhe pessoas em vulnerabilidade e tenta conscientizar amigos pelas consequências desse crime. Falo que não vale a pena, pode ter o risco de morrer. Eu perdi um amigo meu falecido mineiro, entendeu? Hoje em dia eu não roubo mais cabo de energia, só garimpo mesmo minha lata, minha pet. Um homem que passou a aceitar ser ajudado, né? E tem preenchido os seus vazios, né? Através de coisas boas hoje, né? Hoje ele passou também a ajudar, né, na distribuição dos alimentos. Ele passou a me apresentar pessoas que estão querendo deixar as drogas e ter ali uma chance de recomeçar. Nos últimos anos, investigações da Polícia Civil descobriram uma mudança de perfil no furtador. Além do usuário de drogas que age sozinho ou em pequenos grupos, há também quadrilhas mais estruturadas e apoiadas inclusive pelo crime organizado. Com o tráfico de droga, tendo uma ingerência direta nesse tipo de crime, eles têm à disposição deles uma farta quantidade de material humano disponível para atuar nessa atividade delituosa. E isso realmente é uma das coisas que, por mais que você prenda, continua uma mão de obra disponível para ele continuar nessa empreitada criminosa. A gente tem uma investigação em curso em que traficantes alugavam armamento, inclusive se valendo de informações privilegiadas.
ou de funcionários ou ex-funcionários de empresas de telefonia. Outra mudança que tem dificultado o trabalho da polícia é o deslocamento de ferros velhos para o interior de comunidades. E, em alguns casos, acontece também a incorporação do comércio pelo tráfico local. Temos investigações em curso que já demonstraram que circulam bilhões. A lavagem, a gente não está falando de milhões, bilhões circulando nesse mercado clandestino, envolvendo principalmente o cobre. E eles movimentam esse material, como fazem com a droga, como fazem com o armamento. Os ferroviários clandestinos no interior da comunidade, eles estão espalhados para dificultar a fiscalização, e eles estão pegando casas abandonadas no interior da favela e guardando esse material, descascando retirando esse cobre, armazenando para posterior venda. Nossa dificuldade maior é conseguir comprovar naquela apreensão que esse produto é produto de ilícito. Quando você vê aquele monte de cobre emaranhado, muitas vezes queimados, todos imaginam que aquele cara vai estar preso em flagrante, porque está com aquele material. Quando, na verdade, a polícia tem que comprovar que aquilo ali é origem ilícita, ou produto de furto ou de roubo. A investigação dos crimes enfrenta dificuldades e o combate pelo policiamento preventivo também. Sem dúvida alguma, é um problema complexo que impacta toda a sociedade como um todo. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro continua trabalhando diariamente para inibir qualquer tipo de cometimento de crime que aconteça junto à nossa sociedade. Especificamente sobre os furtos de cabos, sejam eles de telecomunicações, de energia ou mesmo do nosso sistema de transporte público, nós vemos atuando de forma constante, com base com trabalho de inteligência, progredindo a atuação para tentar diminuir essa realidade. Coronel, a gente tem também flagrantes de vários usuários de drogas queimando fios ao lado, por exemplo, ali da estação do Maracanã. Eles furtam os cabos, queimam os fios ali, depois o material que é resultado desse material queimado, eles levam para o ferro velho. Próximo dali tem uma base, inclusive, tem uma cabine da Polícia Militar embaixo da passarela, onde eles queimam, inclusive, cabo. Por que a Polícia Militar não aborda esses suspeitos que estão furtando, que estão queimando o material ali embaixo da passarela? Nossos agentes são orientados a atuar em qualquer cometimento de crime. Se isso está acontecendo, se efetivamente eles estão próximos da coisa, vamos chamar ao comando do batalhão para que ele apure a irregularidade e tome as providências necessárias. Chama atenção a pessoa sendo presa com 6, 10 passagens pelo mesmo tipo de crime. Os policiais relatam e registram que, às vezes, esse furtador, ele comete o crime e no dia seguinte ele já está cometendo o crime novamente. As autoridades dizem que a cooperação das concessionárias precisa ser aprimorada. A Supervia precisa contribuir de forma mais positiva para que a segurança pública realize o seu papel. Por exemplo, nunca recebemos imagens de circuitos internos de TV de segurança da Supervia partilhados com as instituições de segurança pública para que possamos identificar os criminosos, entender a dinâmica dessas ações. Uma imagem do fato, ela traz diversos elementos que possibilitam você identificar a dinâmica do crime e, posteriormente, determinar a autoria do criminoso. Quando você não tem isso, se não tem testemunha, não tem imagem, o crime de furto fica bastante prejudicado, né? A Supervia promove encontros com agentes para mostrar os equipamentos mais roubados e compartilhar informações que possam ajudar no combate aos furtos. A nossa grande intenção aqui é ilustrar os problemas que acontecem na malha ferroviária, os ilícitos, capacitar aqui os policiais que atuam ao redor da malha ferroviária para os nossos principais problemas, e trazer uma capilaridade maior nesse patrulhamento, não ficar tão dependente do grupamento ferroviário. Um problema complexo que exige um esforço conjunto. Autoridades, empresas, sociedade. Foi assim que outras cidades conseguiram diminuir os números. É o caso de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Em um ano, os furtos desses equipamentos públicos caíram 86%. Essa articulação fez com que planejássemos ações. E, a partir daí, a gente conseguiu visitar alguns estabelecimentos comerciais e identificar os receptadores. Fiscalizamos muitos estabelecimentos e identificamos nesses locais alguns produtos de origem suspeita. E, a partir daí, a gente também começou a orientar esses proprietários dos prejuízos que eles estavam causando, tanto para a insegurança pública, também para as unidades de saúde, unidades escolares, sem internet e sem poder marcar consultas.
Na capital mineira, a solução foi trocar os componentes mais furtados. As peças dos sinais de Belo Horizonte foram substituídas por plástico e os cabos também foram modificados. Nós já tivemos caso de roubar 3 quilômetros de fiação de uma vez só. 2020, 2021, aí chegamos numa situação que não dava para suportar mais. Aí procuramos no mercado alguma coisa que não utilizasse o cobre na matéria-prima. Encontramos essa liga bimetálica que não tem cobre, é de ferro, à base de ferro, que não tem atratividade ao furto. Nós conseguimos com isso aí 80% de eliminação do furto. No Rio, ações de combate acontecem pontualmente. Acompanhamos uma operação da Secretaria de Ordem Pública com participação de concessionárias e apoio da PM. Eles foram checar uma denúncia de um ferro velho irregular na Penha. Um funcionário aqui do ferro velho indicou que tem cobre aqui nessa sala aos fundos. Amigo, esse cobre aqui estava onde? Ele veio de onde? Esse cobre aqui. Tipo, geralmente as pessoas trazem para vender, né, fio com casca, mas aí pessoas também de obra, pessoas trabalhadoras que trazem, entendeu? Mas que tipo de pessoa traz este material para cá, pro ferro velho? E eu não sei, eu não fico perguntando onde que ela mora, qual é o nome dela. Esse cobre estava aqui há quanto tempo? Deve estar aí há uns 2 dias já. Como houve esse flagrante aqui, o que vai acontecer com esse estabelecimento? Vai recolher todo o cobre, vai pesar. E aí, provavelmente, o responsável, se não for o dono, o responsável legal aqui, vai ser conduzido para a delegacia. No meio da ação, um fiscal encontrou uma pistola. De quem é essa arma? Sei lá, eu nem sabia que tinha isso aqui, pô. É verdade. Você tem posse dessa arma? Licença? Nem sabia que tinha isso aqui dentro, pô. Essa arma é sua, amigo? Aqui dentro. Veio no meio do ferro velho e eu guardei. Por que você guardou? Botar medo de alguém se pulasse aqui dentro. Os dois foram levados para a delegacia e o ferro velho foi interditado. Mas, uma semana depois, voltamos até lá. Olha, eles tiraram a placa de interdição, o local voltou a funcionar. Do alto, o movimento parecia normal, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Sobre a queixa dos policiais da falta de imagens fornecidas pela Supervia, a concessionária disse que confia no trabalho da Polícia Militar e que a cooperação com as forças de segurança tem sido cada vez mais eficiente. A Supervia disse ainda que participa de um grupo de trabalho das concessionárias com a PM e que tem um canal direto com o batalhão ferroviário disponibilizando imagens de ocorrências sempre que é solicitada. É o que a gente disse há pouco, né, Edmilson? Empresas e autoridades têm que se unir nesse trabalho, doando imagens, investigando juntos, enfim, fazendo um trabalho conjunto. Mariana, está bem claro ali. É complexo? É complexo. Tem solução? Tem solução. Sozinho, ninguém vai longe. Então, há necessidade de ter todo mundo aqui em conjunto, todo mundo trabalhando para evitar aí esse enxugar de gelo. Você viu ali, fechou o ferro velho abriu, continuou funcionando.